Todos de pé. Mateus 5, a partir do versículo 43. Mateus 5, a partir do versículo 43. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem também os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Evangelho de Jesus. Louvado seja só Cristo. Que eu compreenda, que eu proclame, que eu viva a sua palavra. Senhor Deus, nós te damos graça por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos como igreja em um santo culto ao Senhor. Neste momento de adoração, na qual nós desligamos as nossas mentes do ambiente externo e nos concentramos em ouvir a Tua voz, em ouvir, Deus, a Tua palavra ser ministrada aos nossos corações. Que o Senhor nos conduza, Deus, a este momento. Que o Senhor nos conduza, Deus, a esse entendimento da Tua verdade, para que nós nos tornemos verdadeiros discípulos de Cristo Jesus. Amém e amém. Pode tomar assentos. Hoje vamos discorrer acerca desse trecho que fala do amor que devemos ter para com aqueles que nós consideramos os nossos inimigos. Nós temos estudado o Sermão do Monte, nós temos trabalhado ao longo desses meses toda essa perícope, né? E temos entendido algumas verdades em relação ao verdadeiro discipulado de Cristo Jesus. Aquilo que de fato nós precisamos entender para nos tornarmos de fato homens e mulheres que vivem a verdade de Deus. Então, nós estudamos, nós analisamos, nós nos debruçamos sobre os textos anteriores a fim de chegarmos a esse ponto, que talvez seja um dos pontos mais importantes da passagem do Sermão do Monte e o discurso que Jesus iniciou no versículo 17, que vai até o 20, acerca da justiça, acerca da nossa justiça, exceder a justiça dos fariseus. E aqui está, de fato, um desafio para cada um de nós. Aqui está, diante de nós, uma nova perspectiva daquilo que nós devemos entender como amor. Amor ao próximo e amor àqueles na qual não respondem com esse amor. Então, essa passagem hoje, eu intitulei aqui a pedido do Mercedes, né? Que agora tem que ter o título lá do sermão, o amor que revela o Pai. Então é sobre isso que nós iremos tratar no sermão. O verdadeiro cidadão do reino demonstra sua filiação divina, amando antes mesmo os seus inimigos. Então nosso objetivo aqui hoje é falar deste amor, o amor aos inimigos, amor natural e o amor sobrenatural de Deus. Então, nós trabalhamos nos outros textos essa construção que nos leva
a esse ponto. Ele mostra que o problema do homem não está apenas nas ações, mas no coração. E como eu tenho falado para vocês nos últimos sermões, Jesus está tirando as coisas da externalidade e trazendo para a internalidade. Ele está mostrando que o mais importante aqui não são as nossas ações, mas a intenção que nos leva a essas ações. As motivações por trás de cada ação. Por que nós pecamos? Por que nós praticamos ainda o mal contra Deus e contra o próximo? Quais os reais intentos dos nossos corações que nos levam a viver em desobediência à palavra do Senhor? E essa análise que o Senhor tem nos trago nessas mensagens. Tem nos ensinado através de cada perícope, através de cada trecho que nós temos analisado. E como eu tenho dito para vocês, à medida que nós vamos avançando no conhecimento do Sermão do Monte, as coisas não têm se tornado fáceis. Se vocês notarem, cada vez mais tem se estreitado o caminho, cada vez mais o caminho tem se tornado estreito para que nós venhamos alcançar a vontade de Deus. Não tem sido fácil escutar, e muito ainda para nós que temos que nos debruçar em poder trazer a palavra, é a confrontação que nos chama à realidade de quem nós somos. E a realidade que o Senhor Jesus está apresentando aqui é a realidade de fariseu e saduceu, que tinha um grande conhecimento da lei, que entendia de toda a lei, mas que os seus corações não praticavam em essência essa lei anunciada por Moisés, que agora está sendo dita novamente por Jesus Cristo. E a antítese que ele traz, ouvistes o que foi dito. Então essa é a sexta antítese na qual ele vem trabalhando. Ouvistes o que foi dito. Olha, Moisés disse isso, mas vocês interpretaram da maneira incorreta. O problema não está na lei. A lei ela é perfeita, como nós temos falado. A lei ela tem uma expressão máxima, que é a preservação da vida. Guarde isso, a lei vem para preservar a vida, e a vida no seu contexto como um todo. Então, o mal não está na lei, o mal está na interpretação que esses homens fizeram da lei. A maneira que eles estavam interpretando e vivendo e ensinando para a comunidade do segundo templo. Então, Jesus encontra ali homens extremamente legalistas, religiosos, ritualistas, que tinham o dever de cumprir cabalmente cada ordenança, mas que os seus corações se encontravam longe da verdadeira essência da lei, do verdadeiro amor a Deus. E como nós temos discursado, não adianta nós estarmos dentro de uma congregação que se diz teologicamente reformada, de referência, se os nossos corações não entenderem o grande amor de Deus para conosco e para com os demais. Então, o que Cristo está nos ensinando é olharmos agora para o nosso coração. É olharmos agora para as motivações por trás de cada motivação. Então, o problema não está na ação, mas está na motivação do coração. Está na motivação que cada um de nós temos de estar aqui nessa manhã. Então, ele trabalhou sobre a questão do assassinato. Por que o assassinato surge? Surge da ira. Se eu assassino alguém é porque eu estou irado no meu coração e aquela ira não tratada me leva a assassinar alguém, seja de forma física ou de forma emocional, intelectual, ou seja, de que forma for esse assassinato. O adultério nasce da cobiça. Por que nós adulteramos? Porque nós cobiçamos aquilo que não nos pertence. Porque os nossos olhos se enchem com aquilo que não deveria ser aprazível aos nossos olhos. E os nossos corações acabam incorrendo no adultério por conta da cobiça do nosso coração. Então veja a motivação. Por que temos um espírito de vingança? Porque o nosso ego se torna ferido mediante as ações do outro em relação a mim. Por que eu quero me vingar? Porque o meu eu foi atingido e o meu senso de autojustiça tem que ser preservado. Eu tenho que revidar na mesma moeda. E nós vimos isso ao longo dos 3 sermões passados. O tanto que nós somos reativos, o tanto que nós reagimos às ofensas dos outros. Nós não anunciamos Cristo de forma escatológica, nós anunciamos
ira, nós externalizamos quem nós somos. Nós queremos preservar a nós mesmos. Então o discípulo, ele não é chamado apenas para evitar o mal, para evitar pecar, mas o convite de Jesus Cristo agora nos chama a refletir o caráter de Deus, a justiça de Deus, a evidenciar esse amor extraordinário na qual Cristo encarnado praticar nessa terra. Nós não estamos falando de alguém que não viveu o amor, nós estamos falando de alguém que foi o amor personificado. Nós estamos falando de Cristo, e Cristo é que está nos trazendo esse ensinamento do amor, do verdadeiro amor que nós devemos ter. Essa é uma evidência extraordinária da transformação, quando nós aprendemos o que é o amor. E não simplesmente quando nós aprendemos o que é o amor, mas quando nós praticamos esse verdadeiro amor, nós anunciamos Cristo, nós anunciamos o Pai, nós revelamos o amor de Deus ao mundo. Então a compreensão que esse texto nos traz é a compreensão daquilo que é a obra redentiva de Cristo Jesus na humanidade, aquilo que o Pai veio anunciar através do Filho e através de cada um de nós que nos encontramos no Filho. O reino de Deus rompe os limites do amor humano. E nós vamos ver. Versículo, volte aí na sua Bíblia. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. 44, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. E ele vai trabalhar essa questão novamente aqui, dessa antítese, que nós já bem estabelecemos, eu não vou vou só pincelar aqui, os sermões estão lá no YouTube, você volta lá, escuta, que aí você vai aprender. Levítico 19:18 foi lido hoje aqui, e é interessante nós analisarmos esse texto. Abre aí. (19:18). E como vocês sabem, eu gosto que vocês leiam, né? Para vocês praticarem a leitura. E eu vou falar 3 e no 3 façam a leitura do versículo 18. Todos prontos? 3. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então veja, no sermão anterior nós trabalhamos acerca da vingança. E o próprio Senhor, através da sua lei, está falando, não te vingarás. Quem é que está falando isso? É qualquer pessoa? Não. A lei está contemplando a real justiça de Deus. Não te vingarás, nem guardarás o quê? Não vai guardar o quê? Não vai guardar o quê? Ira. E por que vocês estão guardando ira no coração? Eis a pergunta nessa manhã. Por que nós ainda temos um senso de justiça e um espírito de vingativo contra o nosso próximo? Não guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. É um amor qualquer? É de qualquer maneira? Você deseja para si qualquer coisa? Não, eu desejo melhor. Tem alguém que deseja algo de ruim para si mesmo? Alguém aqui gosta de alguma coisa ruim? Não, nós gostamos de coisas boas e desejamos coisas boas para nós e também para o nosso próximo. Então nós trabalhamos bem essa questão da ira e como é que o Senhor tem preservado a vida através da real justiça. Mas amará o teu próximo como a ti mesmo, porque eu sou o Senhor. E veja como é que esse trecho aqui está sendo construído no versículo 43. O Senhor Jesus vai fazer essa antítese relembrando, ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo.
Aí quando você olha um texto desse, se você não estudar a estrutura linguística, você vai falar, oxe, mas Jesus está falando aqui que eu tenho que odiar o próximo? Que coisa, parece que Jesus está ficando maluco, né? Mas na verdade, o Senhor Jesus está usando de sarcasmo aqui para ensinar aquilo que está na lei. Porque o que a lei está dizendo? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas o que estava acontecendo aqui na sociedade do segundo templo? Eles não estavam amando o seu próximo ou não estavam amando as pessoas como a eles mesmos. Eles estavam praticando o quê? A vingança. A vingança que foi trabalhada nos versículos anteriores. Então, Jesus usa de maneira assim confrontativa esse termo, odiarás o teu inimigo. A lei em momento nenhum vai tratar de ódio, de ira, de rancor, de sentimentos ruins. Porque a justiça ela não pertence à esfera humana. A nossa justiça pertence à esfera espiritual. A justiça perfeita. E nós temos trabalhado essa questão da justiça e o quanto a justiça de Deus ela é diferente da justiça humana. A justiça de Deus não se corrompe, como nós vemos na semana passada. Ela não aceita suborno. Ela não faz acepção de pessoas. Quem é que faz acepção de pessoas? Nós. Tu, Benjamin. O Benjamin fala, se assumiu já pecador. Amém. Já temos entendendo o sermão. Quem é que faz acepção de pessoas? Somos nós. Quem aceita suborno? Somos nós. Mas Deus, ele é incorruptível, porque ele é um Deus santo. A sua justiça, ela é santa. A santidade de Deus, ela é justa. Então, não tem como a justiça e a santidade de Deus andarem separadas umas das outras. Ela anda junto. Então, ele faz referência novamente à lei, a Levítico 19:18, usando esse tipo de linguagem para apontar de que maneira é que nós devemos se comportar. E aí ele vai usar dois elementos. Eu, porém, vos digo, amai vosso inimigo e orai pelos aqueles que te perseguem. Ele dá uma ordem, amar. Amar a quem? Ele vai estabelecer aqui aqueles que devem receber agora essa prática do amor. O inimigo e o perseguidor. Dentro desse contexto histórico judaico do segundo templo, nós vamos entender que quem era o inimigo do povo de Deus? Eram os romanos. Os romanos que estavam mantendo um governo sobre a região da Palestina e sobre a região da Judéia da época. Então, os judeus havia uma grande aversão aos romanos, e não somente aos romanos, mas aos samaritanos e a todos os outros que não eram do contexto religioso judaico. E quando nós falamos de inimigo, eu nem vou falar essa palavra aqui em grego koine, porque é tão difícil que eu posso até errar. Então, para não incorrer no erro, eu vou deixar só esse termo aqui, inimigo. Quando ele conceitua na raiz da palavra inimigo, ele está falando, se referindo a uma pessoa que nutre ódio, hostilidade, aversão pela outra. Define status de relacionamento, é aquele que está na posição de adversário, aquele que detesta a outra pessoa, mesmo em silêncio. Às vezes nós vivemos com esse tipo de pessoa aqui, às vezes não. Sempre nós estamos vivendo com essa característica de ser humano, uma pessoa que é nosso inimigo. A pessoa que se opõe a nós, aquela pessoa que nutre um ódio, uma hostilidade a nós. E muitas vezes esse ódio, ele não é transparecido. Essa pessoa, ela nos odeia, mas ela está ali. Lindo é você, meu irmão. Como eu te amo em Cristo Jesus, mas a faca está aqui. E eu achei muito interessante, porque ele vai usar duas características. Ele vai falar de inimigo e de perseguidor. Olha a diferença agora para o perseguidor. Em grego, diokos. O perseguidor é o inimigo em ação. Significa literalmente aquele que está caçando, aquele que está colocando o outro para fugir. Ou é aquele que vai atrás para causar um dano.
define um movimento de hostilidade ou de maldade, em que essa pessoa persegue ativamente e trabalha arduamente para prejudicar o outro. Então, olha, ele está falando de inimigo, aquela pessoa que está no teu ciclo de convivência, que você às vezes nem sabe que é teu inimigo, mas que ele tem uma prática do ódio ou de uma hostilidade contra você. E agora ele está falando de perseguidor, aquele que de fato tem prazer em te fazer o mal, aquele que de fato está ali fazendo de tudo para que a sua vida dê errado, está fazendo de tudo para que você se ferre. Olha o contexto aqui. Olha a situação aqui. Inimigo e perseguidor. E o que Jesus está falando para nós? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que te perseguem. Que loucura! Que loucura é essas palavras para a comunidade do Segundo Templo? Que loucura é essa palavra para cada um de nós? Como é que eu vou amar alguém que não gosta de mim? Como é que eu vou amar alguém que quer me fazer o mal? Como é que eu vou respeitar alguém que está constantemente praticando coisas que é para me prejudicar? Nós trabalhamos o sermão da vingança. Nós somos reativos. Se alguém faz algo contra nós, a nossa ação é quase que natural e instintiva de nos defendermos. E o Senhor Jesus está falando o quê? Se alguém te toma a capa, dê também a túnica. Se alguém te bate num lado do rosto, oferece o outro. Se alguém te convida a andar uma milha, ande quantas milhas for necessário. O negócio está cada vez pior para o nosso lado, está se estreitando. Agora ele está falando, olha, você tem que amar o seu inimigo, você tem que amar aqueles que vos perseguem. Que loucura de instrução é essa? Que realidade desconexa é essa? E essa é a realidade do reino que Jesus Cristo veio anunciar. E nós vamos entender passo a passo o que Jesus está querendo demonstrar, o que Jesus está querendo ensinar. O reino de Deus não estabelece limites para o amor. O próximo não é apenas aquele que está no nosso contexto de vivência, mas é aquele que se opõe ao nosso lado. São os nossos inimigos que caminham juntamente conosco para fazer o mal. É aquele que está no nosso contexto de vida, ao nosso lado, nos prejudicando. Cristo está nos ensinando a amar também essa pessoa. E não somente amar, a orar. E quando nós estudamos o conceito da palavra amar, ela vai falar sobre o amor ágape. E nós aí temos que fazer alguns diferenciais acerca dos amores que existiam dentro do contexto ali da época. E a palavra ágape, até então, antes desse uso dentro da literatura de Mateus e dos demais discípulos, ela não tinha uma conotação muito certa, mas ela passou a ser a palavra para anunciar o perfeito amor. Ágape se encheu de vida, ágape se encheu de verdade, ágape se encheu daquilo que é o Pai no Filho. A perfeição de um amor que não está condicionado às limitações humanas. Por que eu falo limitações humanas? Porque os demais amores que nós vamos ver são limitados. Eles têm prazo de validade. O amor de Deus não se limita. O amor de Deus não tem limite, não tem prazo de validade. O amor ágape, ele vem desde antes da nossa existência, porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Criador, ele tem demonstrado tudo isso através da criação. Então, desde Gênesis 1:1, nós vamos ver o amor de Deus, até o findar de todas as coisas. Então, não é um sentimento ou uma reação emocional, é uma decisão da vontade, é um ato de escolha, é um compromisso focado em buscar o bem supremo do outro, independente do que ele mereça ou independente daquilo que ele possa ter feito por nós. Então, esse amor ágape independe do sentimento, independe daquela reação romantizada que nós temos do amor. Ela é uma decisão.
ela é algo que é gerado no nosso intelecto. É algo que nasce da vontade de Deus para anunciar o próprio Deus à humanidade. E aí nós vamos fazer algumas comparativas em relação a este amor. O maior exemplo, e o próprio Deus vai dar esse exemplo, que Ele nos amou com esse amor quando nós ainda éramos seus inimigos. E Romanos 5,10 vai dizer isso, que nós éramos inimigos de Deus. Então Deus amou a cada um de nós. Significa dizer que Deus amou o seu inimigo. Por que nós éramos inimigos de Deus? Porque nós vivíamos uma vida em rebelião a Deus, uma vida em pecado. Então, se nós estávamos vivendo uma vida de rebelião contra Deus, nós estávamos afastados de Deus, Ele nos amou ainda nessa vida de pecado a ponto de apresentar a salvação e nos dar dele através do seu amor. Então veja como esse amor de Deus ele é diferente. E nós vamos ver dois tipos de amor diferentes aqui. O amor secular, que é o amor filia e eros. Nós vamos ver aqui a diferença entre eles. A causa do filias e do eros baseia-se na atração, na afinidade ou na reciprocidade. Eu te amo porque você é bom para mim. Eu te amo porque eu te acho bonito. Eu te amo porque eu gosto de estar com você. Eu te amo porque você é careca, Marcelo. E isso me faz me identificar com você. Então eu me identifico com você. Então nós temos uma motivação humana de trocar sentimentos. Mas olha a diferença do ágape. Baseia-se no caráter de quem ama, não no mérito de quem recebe. Eu não amo o Marcelo porque ele é careca agora. Eu amo porque o amor de Deus está em mim e eu amo em obediência a Deus. É diferente. Porque o Marcelo pode fazer qualquer coisa para mim, mas eu vou continuar amando, porque o meu amor não se baseia naquilo que eu sinto, mas naquilo que eu sou. E eu sou um filho, e nós vamos entender a identidade do filho aqui mais à frente. A natureza do eros e do filia, ela é emocional, depende de sentimentos, de circunstâncias, e ela pode acabar se a outra pessoa falhar. Ela pode esfriar se a outra pessoa não agir conforme as minhas expectativas. O amor de Deus, ele é volitivo. É um ato da vontade. É colocar o intelecto, é de corpo e alma. Selado por uma aliança, por um pacto de obediência firmado na própria cruz de Cristo Jesus. Independentemente do que faça, eu vou amar, porque esse amor é uma obediência ao próprio Senhor. O amor eros e o filia, ele se limita, ele é condicionado, ele é seletivo, ele ama os amigos, ama os familiares, ama os semelhantes, ama aqueles que são mais agradáveis. Mas o amor de Deus não, o amor de Deus é incondicional e universal. Ele não olha os nossos defeitos. Ele não olha quem nós somos, mas ele olha a imagem e semelhança de Deus que ainda reside em nós. E ele alcança todas as pessoas, independente de credo, raça ou qualquer outro estereotipo humano. Ele não se limita às nossas limitações. Ele é abundante. Ele ordena que amemos, mas não simplesmente amemos, mas agora nós também devemos orar. Veja, orar pelos nossos inimigos e pelos aqueles que nos perseguem. Quem aqui de nós tem orado pelos seus inimigos? Quem aqui de nós gasta tempo para orar por aquela pessoa que nos irrita, que nos tira a paciência? Quem aqui tem gastado tempo nessa prática? Nenhum de nós, né? Mas veja como o Senhor Jesus está aumentando o nível da coisa. Não basta simplesmente amar, e não com o amor humano, mas é com o amor de Deus. Agora eu tenho que orar. Quando eu oro, quando nós oramos, nós estamos o quê? Nós estamos
elevando os nossos pensamentos a Deus. Nós estamos comungando na presença de Deus. Nós estamos falando com o próprio Criador. E geralmente quando nós nos achegamos diante de Deus é para falar de quem? De nós mesmos. É para apresentar nossas petições, é para apresentar nossa vida, é para consagrar quem nós somos. E aqui Cristo está falando, olha, agora você pare um pouquinho de pensar só em você, para um pouco aí de orar só por você e comece a orar pelos vossos inimigos, pelos aqueles que te perseguem. E parece loucura, né? Uma instrução dessa. Nós estamos sabendo a realidade daquelas pessoas que nos atormentam a alma e para eles era um contexto bem diferente do atual nosso. Como assim? Eu vou ao templo agora para orar por esse romano, por esse samaritano, por esse que me persegue, por esse que me causa aflição? Não, Jesus, está errado. Bênção para mim e fogo para eles. Jesus agora está deslocando esse amor egoísta que nós temos de nós mesmos para o amor dele, para aquele amor que externaliza quem ele é. Esse senso de autopreservação que nós temos, Jesus está tirando para o senso de sacrifício ao próximo. E não somente o próximo que eu amo, mas também o próximo que eu não me dou bem. Aquele próximo que me persegue. E veja, o ódio, a ira, ela ocupa no nosso consciente o mesmo espaço que o amor ocupa. Para que você entenda, é como se eu tivesse 2 copos de igual medida. E esses 2 copos deveriam estar cheios simplesmente do amor de Deus. Mas pela incorrência da vida, pelas necessidades ou pelas tribulações, esses copos vão se esvaziando. E o amor de Deus vai se esvaindo. E nós vamos tomando da água desse mundo. Nós vamos tomando da ira, da raiva, da cólera. Quando nós menos pensamos, nós estamos distantes de Deus. Estamos odiando uns aos outros, praticando o evangelho ao contrário. Então aqui o convite é para que o amor de Deus possa encher toda a nossa vida num contexto prático, diário e vivencial. O ódio e a amargura ocupam o mesmo espaço no nosso coração. A intercessão, ela combate diretamente a amargura. É difícil alimentar continuamente ressentimento contra alguém que nós estamos orando. É difícil nós continuar a odiar o outro, a sentir raiva do outro, quando nós apresentamos ao trono da graça o outro. Então o ensinamento aqui de Jesus não é para que nós sejamos as mesmas pessoas. É para que nós venhamos entender essas verdades e praticar essas verdades. Interceder pelo outro é você entender que o seu coração está sendo mudado em relação ao outro. Antes de você se relacionar, talvez, com aquela pessoa que te ofende, o seu relacionamento vai começar se ajoelhando, intercedendo por aquela vida, por aquela pessoa. Talvez você não vai ter força o suficiente para chegar até ela e dizer: olha, meu irmão, você me causou dano, olha, você me perturbou minha vida, eu te perdoo. Talvez você ainda não tenha coragem suficiente para isso, mas você pode chegar hoje na sua casa e se ajoelhar diante do Pai e falar: Deus, eu não consigo amar, eu não consigo perdoar, eu não consigo me relacionar, mas me ajuda a amar. Porque o Senhor me manda amar, o Senhor me manda interceder. Então transforma o meu coração para que eu receba esse coração que o Senhor tem para mim. Então Deus, Ele aqui está transformando cada um de nós no mais íntimo do nosso ser. A mudança não tem que ser simplesmente externa para que os outros vejam, mas tem que ser interna para que eu receba esse amor de Deus em meu coração.
e para que eu viva esse amor nos meus relacionamentos. E Jesus é o grande exemplo, porque quando ele estava sendo crucificado, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa o mal que eles estão fazendo contra mim, porque eles nem mesmo entendem a gravidade do pecado. E quantas vezes nós somos atingidos pelo pecado do outro? Quantas vezes os outros não nos testam a nossa fé, nos chateia, nos magoa, nos mata. Nem mesmo eles têm consciência do pecado e a gravidade do pecado que eles estão cometendo contra o outro. E aqui Jesus dá um grande exemplo. Estevão, quando estava sendo apedrejado, a oração final dele em Atos 60 é: Senhor, não lhes impute o pecado. E esse tem que ser o nosso olhar. Senhor, perdoa. Perdoa porque ele não sabe que ele está me ferindo. Perdoa porque ele não sabe que está me matando. Perdoa, Senhor. Deus está ensinando que o mal em si não é o outro, mas é o pecado. É o pecado que habita nele e é o pecado que habita em mim. E nós temos que entender que nós não estamos no mundo para combater o outro, mas nós estamos no mundo para combater o pecado, para sermos o sal, a luz do mundo, como nós vimos. Para praticar atos de justiça que revele Deus e não sermos reativos ao pecado do outro. Então Cristo está nos ensinando a amar esse infeliz que está pecando contra nós, a amar aquele que está tentando nos matar, a amar porque ali existe uma pessoa que precisa de ser alcançado pelo amor de Deus. Existe uma pessoa que está pecando porque não conhece a verdade, porque ainda não foi atingido pela palavra do Senhor. Então por isso ela peca, por isso ela persegue, por isso ele se coloca como inimigo. Porque não entendeu, porque não conhece a verdade. Então quem conhece a verdade somos cada um de nós. Então o convite aqui não é para eles, o convite é para nós sermos discípulos de Cristo Jesus. O convite é para você amar, não é para que ele te ame, não é para que ela te ame, mas é para você amar, porque você tem consciência da verdade. Você está sendo instruído. E por que você tem que amar? Vai dizer aí: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celestial, porque Ele faz nascer o sol, Ele faz descer a chuva sobre justos e injustos. Por que você tem que amar? Porque hoje você tem uma identidade de filho. Você é filho da luz, você é filho de Deus. O Senhor tem nos chamado a um relacionamento sincero com Ele. Não aquele relacionamento farisaico, judaico, religioso, legalista. Eu venho à igreja porque eu sou uma pessoa santa. Porque eu sou perfeito. Porque eu sou bom demais. Não. Ele está convidando aos filhos. Porque você é filho. A sua identidade não é uma identidade segundo o mundo. Não é segundo a sua genética, o seu DNA. Não é segundo a vontade dos seus pais terrenos, mas é segundo a vontade daquele que te criou, daquele que te formou, daquele que te viu antes mesmo. A nossa identidade é uma identidade de filho, meus irmãos. E que filhos somos nós? Que filhos somos nós? Será que de fato nós temos obedecido ao nosso Pai? Jesus ele está apresentando razões pela qual nós temos que amar o nosso inimigo. E essas razões fogem da esfera humana, fogem da psicologia moderna, do pragmatismo político, da teologia libertacionária, foge de tudo isso. Cristo está ensinando simplesmente a essência do Pai. E quantos movimentos nós temos visto, até mesmo dentro da igreja, de cura. Você precisa ter o seu coração curado. Nós todos precisamos sim de cura no nosso coração, porque nós sofremos as durezas do pecado deste mundo. E quantas são as mazelas que ainda existem dentro do nosso coração. Mas quem vai curar o nosso coração não é a psicologia, não é a psicoterapia, não é remédio, não é nada disso, é o amor de Deus.
É o amor de Deus que vai nos livrar de todo esse peso. É o amor de Deus que vai nos tirar dessas prisões, desses agrilhões que ainda nos prendem. O propósito do amor ágape, ele se baseia em manifestar o amor de Deus. João 3,16 é uma passagem extremamente conhecida por nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem está anunciando aqui é o próprio Deus. Deus deu o melhor de si para que nós pudéssemos conhecer o amor dele. Deus deu o seu Filho Jesus, a obra redentiva da cruz, salvação, libertação para cada um de nós. Para que nós não pereçamos, para que nós não venhamos morrer, mas para que nós venhamos ter a vida eterna. João 17, do 21 ao 23, vai dizer: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviou, e que eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu nele e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu enviastes e os ama, como também o Senhor ama a mim. João 4,34, disse Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar essas obras. Ou seja, a missão de Jesus é a missão de anunciar esse amor ágape de Deus. De nos tornar anunciantes, o anúncio escatológico de Cristo Jesus. Aqueles que nos odeiam, aqueles que nos oprimem, aqueles que nos perseguem. Por quê? Porque a minha identidade é de filho. A minha identidade é de filho. E eu devo manifestar o caráter do Pai, do verdadeiro amor. Devemos revelar essa identidade ao mundo. E ele vai continuar dizendo que o sol nasce sobre os justos e injustos, a chuva cai sobre os que obedecem e os que desobedecem. Você vê a imparcialidade de Deus em relação à sua criação, mas aqui ele vai revelar da sua bondade. E na teologia reformada nós vamos ver que a questão da graça comum. Existe uma graça comum dada a cada criatura sobre essa terra, independente de estar ou não obedecendo a Deus, independente de servir ou não a Deus, independente de conhecer ou não a Deus, existe uma graça comum que atinge cada criação do Senhor. Deus concede benefícios temporais a toda a humanidade: alimento, saúde, inteligência, cultura, ordem social e sustento. Essas bênçãos não salvam, ela revela a Deus. Ela manifesta a Deus. Ela manifesta quem Deus é. Um Deus bondoso e misericordioso. Se Ele criou a natureza, se Ele criou todas as coisas, Ele criou na beleza da sua glória, para que elas também revelem quem Ele é. Então, Gênesis 8, 22, a aliança da preservação com a humanidade. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Jó 36, do 26 ao 28. Deus dá chuva, pois Ele atrai as gotas de água que de seu vapor destilam em chuva, a qual as nuvens derramam e gotejam sobre o homem abundantemente. Salmo 45, 9. A bondade universal de Deus. O Senhor é bom para todos. A sua compaixão atinge todas as criaturas. Há uma graça comum, revelada por Deus através da sua criação. Então, se Ele faz cair a chuva, se há sol, é porque Deus é bom. E olha, Deus ele é imparcial. Ele poderia simplesmente dizer: não, eu só vou fazer cair chuva na casa do pastor, na casa dos demais não vai chover não. Olha, só vou abençoar, só vai crescer o fruto da terra em determinado local.
Mas Deus não, Deus ele sustenta a todos, Deus sustenta a sua criação. E Ele revela da sua graça. João Calvino afirma que toda boa dádiva encontrada entre os homens é uma evidência da generosidade divina. Jesus ensina que os filhos de Deus devem refletir essa mesma disposição e benevolência. Se Cristo é bondoso, por que nós não vamos ser bondosos? Por que também nós não vamos agir como Deus é? Por que nós não vamos revelar o caráter de Deus à humanidade? Jesus não está ensinando que o amor produz filiação. Não. A teologia reformada afirma que a filiação ela é recebida pela união com Cristo Jesus, como nós lemos aqui. Ele quer nos tornar um em Cristo, para que o mundo veja a glória de Deus através dos seus filhos. O amor não cria filhos, o amor revela filhos. O amor revela os filhos. Então, quando você ama o seu inimigo, quando você ama quem te persegue, você está revelando o amor de Deus. Você está se revelando como filho de Deus. Você está andando no caminho do verdadeiro discípulo. O mundo deve enxergar o caráter de Deus em cada um de nós. O mundo deve adorar a Deus através do amor revelado pelas nossas vidas. E será que nós temos sido capazes de mostrar ao mundo esse amor? E será que nós temos sido capazes de revelar essa grandeza do amor de Deus, até mesmo aquelas pessoas que nos incomodam? Você é a Bíblia que o outro lê. As pessoas no mundo não vão ler Bíblia, elas vão ler a tua vida. É você o referencial. É você a luz, é você o sal. O Evangelho nos capacita a amar o nosso inimigo. E ele vai trabalhar aí no versículo 46 e no 47. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tem? Não fazem também isso os publicanos? E se saudardes somente os vossos irmãos, o que fazeis? Não fazeis isso também o gentil? Ele vai usar duas figuras que eram odiadas pelos judeus. O publicano e o gentil. O gentil ama. Porque é fácil você amar quem gosta de você. É fácil amar quem está perto de você, quem é conveniente a você. É muito fácil. E Jesus está falando aqui, olha, sabe aquele gentil lá que você despreza? Sabe aquele publicano que você despreza? É a esse que você tem que amar. Não é os seus parentes, porque é fácil a gente amar os nossos parentes. É fácil a gente, às vezes, né, Lúcia? Com ressalvas. Então, quem é conveniente a nós, é mais fácil nós amarmos. Quem nós temos afinidade, é fácil nós amar. O difícil é amar a quem nós não temos afinidade. E é isso que Cristo está falando aqui. Olha, os publicanos, o gentil, aqueles que te desprezam, aqueles que vocês não gostam, aqueles que vocês suportam, é esses que vocês têm que amar. E ele está reforçando. Primeiro você ama porque você é filho. Você tem que amar porque você tem que sair dessa esfera do amor mundano, do amor secular. Até eles amam, mas não é esse amor que Deus está nos convidando, é um amor superior. É um amor diferenciado. É um amor sem limites, é um amor sem barreiras. É um amor incircunstancial. Porque amar é fácil na esfera humana. O difícil é amar do jeito que Deus ama. Porque amar do jeito humano é revelar quem nós somos. Agora, amar do jeito de Deus é revelar a obra redentiva em nossas vidas. Revela aquilo que Deus fez no nosso caráter. Revela, anuncia, revela a transformação que nós sofremos. Se o nosso amor alcança apenas aqueles que nos tratam bem, não existe diferença visível entre nós e o mundo. E nós temos que ser diferentes do mundo. A marca distintiva do reino não é amar o amigo, mas é amar o inimigo. A doutrina da depravação total ensina que o pecado afetou todas as dimensões de relacionamentos das nossas vidas. Como eu falei, o pecado destruiu os nossos relacionamentos. Naturalmente favorecermos
e ajudarmos aos que estão próximos é conveniente, mas isso não demonstra o amor de Deus. Isso não revela a grandeza de Deus. Mas amar quem fere exige uma obra sobrenatural do Espírito Santo. Porque já não é mais a nossa força, não é mais o nosso querer, não é mais a nossa vontade, não é mais a nossa força. É o Evangelho em nós, é a palavra vida, se transformando em vida em nós, é a palavra viva. Porque por nós a gente fala, joga uma bomba na cabeça desse infeliz e mata logo de uma vez só. Mas não, aqui nós estamos anunciando a palavra de Deus. Amamos porque fomos amados. Perdoamos porque fomos perdoados. Demonstramos graça porque recebemos graça. O discípulo produz aquilo que ele recebe de Deus, ele manifesta ao mundo. Sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. A tradição reformada rejeita qualquer interpretação de perfeccionismo. Quando nós chegamos ao versículo 48, vai dizer, portanto, sede vós perfeito, porque perfeito é o vosso Pai Celeste. E quando ele fala dessa questão de perfeição, ele não está falando de perfeccionismo, ele está falando de maturidade da fé. Sedes vós maduros, e ele vai usar a palavra teleios, que significa maturidade, integridade. E é essa maturidade que nós devemos começar a ter como verdadeiros discípulos de Cristo Jesus. Vocês lembram aquelas 3 palavrinhas? Não é do 3 palavrinhas só, não é essa não. Quais são as 3 palavrinhas que nós temos trabalhado aqui no sermão? Quem é que lembra? Bora, gente. Arrependimento, renúncia e aprender de Cristo. Lembraram aí? Vamos todo mundo? Então veja, para você amar ao seu inimigo, você tem que se arrepender dos seus pecados e de achar que ele está pecando contra você, quando na verdade ele está pecando contra Deus. Você tem que renunciar à sua vontade para viver a vontade de Deus. Você tem que aprender de Cristo aquilo que ele está ensinando através do Sermão do Monte. Então ele está falando, sede perfeitos, como o Pai no céu é perfeito. O exemplo é sempre olhando para o alto, o exemplo é sempre olhando para Deus, porque se nós olharmos para o exemplo que nós temos no mundo, não vai não. Porque eu posso pecar, o pastor pode pecar, o Marcelo pode pecar, cada um de nós podemos pecar. Mas Deus não peca, Deus não falha. Então Ele é o exemplo, Ele é o exemplo. Então o convite para nós é sermos maduros. Seja maduro, meu irmão. Seja maduro, minha irmã. Vamos sair desse nível raso de relacionamento com Deus e começar a praticar as verdades que nós estamos aprendendo. Aqui a chamada é para aqueles que são discípulos. Se você é um discípulo de Cristo Jesus, entenda que você não tem inimigo. Você tem pessoas que pecam contra você e que pecam contra Deus e que você tem que amar e ser feliz. E revelar Cristo para Ele. Ah, porque eu sou assim, porque não sei o quê, eu não consigo. Seja maduro. Seja um cristão maduro. Se Cristo está falando que você pode, é porque Ele já executou toda a obra redentiva para que você se torne um cristão maduro. Agora basta você querer. Se você querer, você vai conseguir. A lógica do mundo nos ensina a amar os amigos. A lógica do reino nos ensina a amar o inimigo. A lógica do mundo ensina a responder ao mal com vingança. A lógica do reino nos ensina a responder com oração. A lógica do mundo exige merecimento. A lógica de Deus dá de graça, com liberalidade. E por quê? Porque foi exatamente assim que Deus nos tratou. Quando nós éramos inimigos, Cristo nos amou. Quando merecemos a condenação, recebemos a misericórdia de Deus.
Quando estávamos longe, fomos reconciliados. Portanto, o amor aos nossos inimigos não é apenas um mandamento. É uma evidência de que nós fomos transformados pela graça. E com uma demonstração dessa paternidade que Deus nos dá, nós revelamos ela ao mundo. É uma manifestação visível do Evangelho aqui anunciado. E toda vez que amamos quem nos fere, perdoamos quem nos ofende, oramos por quem nos persegue, mostramos ao mundo algo da beleza do amor de Deus, revelado através de Cristo Jesus em cada um de nós que somos chamados filhos. Aleluia. Os filhos do reino demonstram a sua filiação, demonstram de quem eles são filhos. Você não é simplesmente filho de Abraão, filho de Maria, filho de José, você é filho de Deus. Feche seus olhos. Eu quero ler com você uma oração de Francisco de Assis. Essa oração me chamou muito a atenção por aquilo que ela diz e pela pessoa que foi Francisco de Assis também. Preste atenção nessa leitura. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver o ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, mais compreender do que ser compreendido, mais amar do que ser amado, pois é dano que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive a vida eterna. Senhor Deus, te damos graça, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado dessa casa, o Senhor tem cuidado de cada um dos teus filhos e filhas aqui presentes. O Senhor tem ensinado aquilo que o Senhor requer de nós. E a proposta é diante de nós uma vida de verdadeiros discípulos de Cristo Jesus. Sabemos que não é fácil. Exige de nós, Deus, renúncia. Exige de nós arrependimento. Exige de nós, Deus, aprendermos de Ti. Amar o nosso inimigo não é algo fácil de se fazer, Deus, ainda mais quando somos ofendidos. Ainda mais quando somos caluniados. Ainda mais quando temos que sofrer o dano para mostrar que Cristo vive em nós. Sabemos que ainda não temos força para reconciliar, Deus, com aquele na qual nós nos encontramos afastados. Mas que nós possamos nos prostrar em oração por aqueles que nos ofendem, por aqueles que nos perseguem, e que o Senhor mesmo venha gerando o amor de Deus em nossos corações, para que nós possamos amar o próximo, para que o próximo possa ver em nós a identidade de filhos. Amar como o mundo ama é fácil, mas amar como o Senhor quer que nós amemos é, Deus, um desafio. Sermos maduros na fé é ainda um desafio para nós, porque constantemente temos falhado, temos negligenciado, temos omitido. Que o Senhor nos ajude a refletir nesse sermão no dia de hoje e a praticarmos durante a semana essas verdades que estão sendo ditas nesse lugar, Deus.
que de fato nós venhamos viver o verdadeiro discipulado de Cristo Jesus. Não sermos simplesmente espectadores ou ouvintes. Esse não é o convite para nós, mas o convite para nós é vivermos o amor de Deus. E que de fato vivamos o teu amor para a glória de Cristo Jesus. Amém e amém.